John Selvagem está morto. Enforcou-se num farol abandonado em Surrey. Multidões tinham ido vê-lo como curiosidade. O homem que ainda sentia o último ser humano real num mundo de autômatos felizes. Filmaram-no chorando. Transformaram seu sofrimento em entretenimento. Ele cedeu. Participou da orgia de Soma e, quando acordou, percebeu que tinha se tornado exatamente o que odiava. Então fez a única coisa que ainda podia escolher. Isso acontece no ano 632 depois de Ford. Depois de Ford, não depois de Cristo. Henry Ford, o criador da linha de montagem, é o Deus deste mundo. E o que matou John não foi a corda. Foi a descoberta de que não há lugar neste planeta para alguém que ainda sente dor, amor, vergonha. Hoje você vai entender por que Admirável Mundo Novo não é ficção científica sobre o futuro distante. É um manual de instruções que estamos seguindo neste exato momento. E por que, se Aldous Huxley estava certo, você já está vivendo neste admirável mundo novo, só não percebeu ainda. Volte comigo para o começo. Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central, ano 632 depois de Ford. Não existe mais sexo reprodutivo. Bebês são fabricados em laboratório, como carros numa linha de montagem. Fecundação in vitro em escala industrial. Processo Bokanovsky. Um óvulo fertilizado é submetido a raios-x, depois frio, depois álcool. Resultado: divide-se em até 96 embriões idênticos. 96 gêmeos geneticamente idênticos fazendo funcionar 96 máquinas idênticas. Eficiência máxima. Produção padronizada de seres humanos. O diretor do centro mostra aos alunos com orgulho: comunidade, identidade, estabilidade. O lema planetário gravado em cada parede. As pessoas nascem em castas predeterminadas. Alfas, inteligentes, altos, atraentes, vestidos de cinza. Educados para liderar. Betas, competentes, úteis, vestidos de vermelho cereja. Trabalho técnico. Gamas, médios, vestidos de verde. Trabalho simples. Deltas, trabalho manual, marrom. Ys, quase retardados, trabalho pesado, preto. Cada casta é condicionada antes mesmo de nascer. Quer criar Ys? Diminua oxigênio no feto durante desenvolvimento. Cérebro atrofia. Corpo fica menor. Inteligência limitada. Mas perfeitamente felizes varrendo o chão pelo resto da vida. Quer trabalhadores tropicais? Condicione embriões a amar calor. Túneis quentes e frios. Raios-x quando frio. Dor associada a frio. Prazer associado a calor. Simples. Quer mineiros? Faça-os felizes no subsolo, entorpecidos, sem claustrofobia. Condicione por meses no escuro. O condicionamento continua após nascimento. Mais intenso, mais profundo. Bebês deltas são colocados em sala com livros e flores. Coisas bonitas, coloridas. Bebês engatinham felizes em direção às cores. E então, sirenes ensurdecedoras, choques elétricos no chão. Bebês gritam, convulsionam de terror e dor, repetido 200 vezes. Resultado permanente: ódio visceral, instintivo, a livros e natureza. Pelo resto da vida, um delta adulto passa por biblioteca, sente náusea. Vê flores, sente repulsa inexplicável. Por quê? Livros fazem pensar. Pensamento questiona a ordem. Natureza é gratuita, não estimula a economia de consumo. Sociedade estável precisa de trabalhadores que não pensam e consumidores que compram constantemente. Hipnopedia. Aprendizado durante o sono. Descoberto por acidente quando criança ouviu rádio dormindo e memorizou discurso inteiro. Não funciona para conhecimento complexo, mas perfeito para valores morais. Crianças dormem ouvindo sussurros repetidos 10.000 vezes. Sou muito feliz de ser beta. Alfas trabalham demais, tenho pena deles. Gamas são burros demais, que horror.
Eu sou perfeito exatamente onde estou. Adoro meu trabalho. Consumir é meu dever. Todos pertencem a todos. Não é conhecimento racional. É condicionamento emocional gravado no subconsciente antes que cérebro possa questionar. Adulto delta não pensa. Sociedade me condicionou a aceitar posição inferior. Ele sente no fundo da alma que ser delta é perfeito. Não consegue imaginar alternativa. Foi literalmente programado para ser feliz onde está. Escuta bem, esse mundo não precisa de polícia, não precisa de gulags, não precisa de censura violenta. As pessoas amam sua escravidão. Foram criadas geneticamente e condicionadas psicologicamente para amar exatamente o que fazem. Um Y feliz varrendo o chão é mais estável que um alfa infeliz administrando. Estabilidade acima de tudo. O lema do Estado Mundial. Comunidade, identidade, estabilidade. Comunidade. Todos pertencem a todos. Sexo casual obrigatório. Monogamia é obscena. Palavras como pai, mãe, família são pornográficas. Relacionamentos profundos causam ciúmes, paixão, sofrimento. Relações superficiais com dezenas de pessoas garantem que ninguém sente nada profundo por ninguém. Identidade. Você é sua casta, nada além disso. Y não inveja alfa porque foi condicionado a achar alfas ridículos. Beta não quer ser outra coisa porque literalmente não consegue imaginar ser outra coisa. Estabilidade. Zero mudança. Zero progresso desnecessário. Ciência congelada. Arte proibida. Shakespeare banido. Religião substituída por rituais vazios de adoração a Ford. História apagada. Museus destruídos. História é mentira. Ensinam as crianças. E a cereja do bolo, soma. Soma é a substância que mantém tudo funcionando. Droga desenvolvida pelo Estado. Sem efeitos colaterais. Sem ressaca. Sem dependência destrutiva. Todos os benefícios de álcool, heroína e cocaína combinados. Nenhum malefício. Toma-se soma e todos os problemas desaparecem. Triste? Soma. Ansioso? Soma. Questionando sua existência? Soma. Brigou com alguém? Tome soma em vez de resolver. Trabalho entediante? Soma torna tudo tolerável. O governo distribui gratuitamente. Ração semanal garantida. 1 grama para melancolia de fim de semana. 2 gramas para fugir da realidade por algumas horas. 3 gramas para férias soma. Você fica inconsciente por dias, tem sonhos agradáveis, acorda feliz, renovado, sem processar nada do que te incomodava. 1 grama é melhor que palavrão, ensinam as crianças na hipnopédia. Não xingue, não sinta raiva, tome soma. Férias de soma quando quiser e volta sem dor de cabeça nem mitologia. Não busque significado espiritual. Tome química. Lenina Crown é produto perfeito deste sistema. Beta orgulhosa. Linda. Cabelo preto, olhos azuis, corpo esculpido por condicionamento hormonal pré-natal. Trabalha no centro de incubação injetando vacinas em fetos. Ama seu trabalho porque foi condicionada a amá-lo. Dorme com um homem diferente cada semana. Monogamia é obscenidade moral neste mundo. Todos pertencem a todos. Ensinado desde a infância. Sexo casual não é libertação feminista. É dever social. Você deve ter múltiplos parceiros. Apego é doença. Exclusividade é sintoma de instabilidade. Amiga de Lenina expressa preocupação. Você está ficando muito tempo com Henry Foster. 4 meses. Isso não está certo, Lenina. Lenina fica chocada com o próprio comportamento. Toma soma. Problema resolvido. Começa a dormir com outros imediatamente. Bernard Marx é anomalia. Alfa mais. Casta superior deveria ser alto, confiante e dominante. Mas houve erro no condicionamento fetal. Dizem que acidentalmente colocaram álcool no pseudo-sangue dele. Resultado: é baixo para alfa.
Sente-se inferior. Pior, pensa, questiona. Quer ficar sozinho às vezes para contemplar o oceano, sentir emoções profundas. Recusa soma quando oferecido. Isso o torna extremamente suspeito. Colegas cochicham que ele deveria ser exilado, mas ele tem valor, trabalha no centro de psicologia e consegue permissão rara para visitar reserva dos selvagens com Lenina. Reserva, zoológico humano no Novo México. Mantém primitivos vivendo como antigamente, com famílias, religião, doenças, sofrimento, envelhecimento natural, morte sem cremação. Turistas civilizados visitam para ver horrores do passado e agradecerem por viverem no mundo novo. E é na reserva que tudo desmorona. Linda foi para a reserva de férias 25 anos atrás. Engravidou. Obscenidade máxima, falha técnica. Perdeu-se, ficou presa lá. Deu à luz John. Criou-o entre selvagens que ainda têm família, religião, Shakespeare. John Selvagem cresceu lendo Shakespeare. Única janela para o mundo civilizado que perdeu. Aprendeu sobre amor, honra, tragédia, escolha moral. Aprendeu que sofrimento tem significado, que paixão vale a pena, que morte importa. Quando Bernard encontra Linda e John, vê oportunidade, traz ambos para Londres como sensação científica. Viviparidade, selvagem que lê, que sente. John vira celebridade instantânea, todos querem vê-lo. Bernard fica famoso por associação, mas John olha para o admirável mundo novo e vê inferno. Vê pessoas que nunca sentiram amor real. Vê crianças condicionadas como cachorros de Pavlov. Vê cultura morta, substituída por sensíveis. Filmes multissensoriais sem conteúdo. Vê sexo sem conexão. Vê felicidade sem alma. Apaixona-se por Lenina. Ela, condicionada, quer sexo casual. Ele, formado por Shakespeare, quer cortejá-la, conquistá-la, casar. Quando ela se oferece diretamente, me possua. Ele a chama de prostituta. Ela não entende. Prostituta. Todos pertencem a todos. Linda, de volta à civilização, toma soma demais. Entra em coma permanente. Morre. John chora. Crianças delta condicionadas visitam o hospital para se acostumar com morte. Veem John chorando e riem. Nunca viram alguém sofrendo por perda. Acham engraçado. John explode. Grita para trabalhadores. Delta. Vocês são escravos! Joguem fora o soma! Sejam livres! Tenta iniciar revolução. Deltas o atacam. Foram condicionados a amar soma. Não entendem liberdade. John é levado diante de Mustafa Mond, um dos 10 controladores mundiais. Mond é um homem culto, completamente diferente dos outros cidadãos. Ele leu os livros proibidos, Shakespeare, a Bíblia, filosofia antiga. Ele conhece exatamente o que eles aboliram e o porquê. Ele sabe que está mentindo para a população, mas acredita piamente que a mentira é necessária para a estabilidade. É aqui que acontece o confronto central do livro. Não espere uma cena de ação. É um intenso debate filosófico sobre o verdadeiro preço da felicidade. De um lado, John. Formado por Shakespeare e pela selvageria, ele defende a verdade, a beleza e o sofrimento com significado. Do outro lado, Mond, o arquiteto do admirável mundo novo, que defende a felicidade, a estabilidade e a paz, através de uma ilusão confortável. John questiona: por que vocês não deixam as pessoas lerem Shakespeare? Hamlet, Otelo, Rei Lear? Mond responde, com uma calma assustadora: porque Shakespeare escreveu sobre paixões violentas, ciúme, ambição, amor desesperado. Você precisa ter experimentado essas emoções para compreender as peças. Mas ninguém aqui sente isso. Nós temos sexo, sem paixão, trabalho, sem ambição, relacionamentos, sem ciúme. Logo, Shakespeare seria incompreensível. E pior, poderia fazer as pessoas questionarem por que não sentem as coisas mais profundamente. Isso gera instabilidade. John não desiste. Mas vocês têm uma ciência avançada. Por que os cientistas não podem pesquisar livremente? Descobrir verdades novas? Mond dá uma risada contida. Eu era cientista,
Descobri coisas maravilhosas. E fui punido por isso. Me ofereceram uma escolha: o exílio numa ilha com outros intelectuais, ou virar um controlador e garantir que mais ninguém descobrisse verdades desestabilizantes. Eu escolhi o poder. Pesquisa livre causa mudança. Mudança gera incerteza. Incerteza produz infelicidade. Logo, nós paramos a ciência no ponto ótimo de conforto. Mas as pessoas deveriam poder escolher entre o conforto e a verdade, exclama John. Elas escolhem todos os dias, rebate Mond. Escolhem o soma em vez de enfrentar problemas. Escolhem o sexo casual em vez do amor arriscado. Escolhem o entretenimento descartável em vez da arte desafiadora. Escolhem a estabilidade em vez da liberdade. Nós apenas garantimos que o ambiente favoreça a escolha certa. É uma arquitetura de escolhas. Mond então explica, com a paciência de um professor. Nós tentamos criar uma utopia só com alfas. Toda a população sendo inteligente, livre e igual. Sabe o que aconteceu? Guerra civil em 6 anos. Inteligência sem um propósito definido causa frustração. Liberdade sem orientação causa conflito. Igualdade entre pessoas diferentes causa ressentimento. Ele continua. Testamos a democracia real. Fracassou. As massas votam emocionalmente, não racionalmente. Testamos o capitalismo. Colapso econômico cíclico, com muito sofrimento nas recessões. Testamos o socialismo. Ineficiente, burocrático e opressivo. A única solução que funciona são as castas genéticas. Cada pessoa é biologicamente otimizada para uma função específica. Condicionamento psicológico para amar essa função. E o soma para suavizar as arestas. O resultado? 0 guerra, 0 crime, 0 infelicidade há 600 anos. A estabilidade perfeita. Desesperado, John cita Shakespeare. Mond rebate com puro utilitarismo. John invoca Deus, a alma, a dignidade humana. E Mond simplesmente mostra que eles eliminaram Deus porque a religião prometia o céu após a morte para compensar o sofrimento terreno. Mas, se você elimina o sofrimento terreno, não precisa de céu. Deus se torna obsoleto. E então, Mond faz a sua oferta. John pode ficar, ou ir para uma ilha de exilados, para onde mandam os intelectuais, os artistas, as pessoas que pensam demais. Lá, ele terá Shakespeare, conversas profundas e sofrimento real. John recusa. Ele quer ficar perto de Lenina. Quer tentar viver autenticamente dentro do admirável mundo novo. Quer ser um exemplo, um erro fatal. John muda-se para um farol abandonado, em Surrey. Ele planta uma horta, reza, vive como um eremita. Ele tenta desesperadamente purificar-se do soma que tomou e do mundo que o corrompeu. Mas os jornalistas o descobrem. Eles filmam tudo. O selvagem fazendo penitência. As imagens viralizam. Multidões começam a aparecer exigindo um verdadeiro show. Bata-se, chore, sofra para nós. Eles transformam a dor e a autoflagelação de um homem em um mero espetáculo. Até que Lenina aparece na multidão. John, completamente enlouquecido por uma mistura letal de desejo e ódio, a ataca com um chicote, gritando: prostituta! A multidão entra em um frenesi absoluto. O que se segue é uma orgia espontânea. Soma para todos. E John, exausto, física e mentalmente, acaba cedendo e participa. Quando acorda no dia seguinte, as lembranças do que fez voltam como um golpe. Ele percebe que havia se transformado exatamente naquilo que mais desprezava, um animal condicionado em busca apenas de um prazer vazio. Então, ele se enforca. Os repórteres não demoram a encontrar o corpo. E o que eles fazem? Eles filmam. O selvagem está morto. Imagens exclusivas. O vídeo é transmitido para bilhões de pessoas. Todos assistem, mas ninguém entende o motivo. Morte por escolha? Isso é algo completamente incompreensível para eles. A resposta da sociedade? Apenas: tomem mais soma. O mundo continua girando. E absolutamente nada muda.
Um homem morreu defendendo conceitos que ninguém ali consegue sequer reconhecer. Amor. Verdade. Beleza. Sofrimento com algum significado. E o mundo nem percebeu. Pare. Respire. Porque agora vem a parte em que Huxley acertou de forma assustadora. Admirável Mundo Novo foi publicado em 1932. Huxley imaginava que o que ele escreveu demoraria uns 600 anos para acontecer. Em 1946, ele revisou a própria obra. Talvez 100 anos. Nós estamos em 2026. Vamos conferir. Castas genéticas. Ainda não temos alfas e betas fabricados em laboratório, mas já temos a seleção de embriões por fertilização in vitro. Descartamos os defeituosos. Escolhemos o sexo, a aparência, a inteligência. A China já anunciou bebês geneticamente editados. Nós não estamos longe. Condicionamento infantil. Você acha que não existe? Crianças passam 8 horas na escola sendo condicionadas a obedecer, memorizar e não questionar. Testes padronizados fabricam um pensamento padronizado. A repetição funciona. A propaganda funciona. O marketing voltado para crianças funciona. O YouTube Kids mostra 20 anúncios por hora. Elas aprendem antes dos 5 anos que a felicidade vem de comprar, que precisam do brinquedo novo, que o valor de algo vem da marca. Isso não é educação, é condicionamento comercial. Hipnopedia. Substituímos os sussurros noturnos por algoritmos de mídia social. Feed infinito. Scroll automático. Dopamina em cada like. Você absorve valores, opiniões e desejos sem perceber de forma consciente. Preciso ser magro. Preciso ser rico. Preciso ter status. Preciso viajar. Preciso postar. Preciso performar felicidade. Isso é repetido 10.000 vezes por ano em posts patrocinados por influenciadores e na comparação social constante. Funciona muito melhor que a hipnopedia original, porque você acha que é uma escolha sua. O Soma, antidepressivos, ansiolíticos, Ritalina para crianças, Oxy para a dor, a cannabis legalizada. E veja bem, eu não estou dizendo que os remédios são ruins, estou dizendo que usamos a química para evitar sentir. Tá triste? Prozac. Ansioso? Xanax. Entediado? Scroll. Nós não precisamos mais processar as nossas emoções. Nós apenas as medicamos. Sexo sem conexão. Os aplicativos de relacionamento transformaram as pessoas em um catálogo. Swipe. Match. Transa. Delete. Próximo. A monogamia está caindo. O casamento sendo adiado. Relacionamento sério virou sinônimo de prisão. O conceito de que todos pertencem a todos está virando a norma. Tudo em nome da liberdade sexual. Entretenimento vazio. Os filmes sensíveis de Huxley são o TikTok, o Instagram Reels e o YouTube Shorts. Conteúdo de 15 segundos. Estimulação sensorial máxima. Zero profundidade. As maratonas de séries substituem a leitura. O entretenimento rápido substitui a literatura. Os memes substituem a filosofia. Estamos exatamente onde Huxley previu. Estabilidade acima de tudo. Não discuta política. Não questione as narrativas. Não cause desconforto. Fique na sua bolha. Consuma. Trabalhe. Durma. Repita. Qualquer um que questiona demais é cancelado, banido, exilado digitalmente. Nós não precisamos de uma polícia do pensamento, quando a própria sociedade se policia. Eliminação da história. Estátuas são derrubadas. Livros problemáticos são banidos. Os clássicos são reescritos. O contexto histórico é irrelevante, eles dizem. Huxley mostrou: uma sociedade que esquece a sua história não pode aprender com ela. Controla-se o presente, controlando o passado. A morte do indivíduo. Seja você mesmo, mas apenas se você mesmo
for um consumidor obediente, um trabalhador produtivo e um seguidor de tendências. A identidade virou uma marca pessoal. A autenticidade virou uma performance. Você não é mais uma pessoa, você é o produto. E a pior parte de tudo isso? Ninguém nos forçou. Você escolheu o smartphone, você escolheu as redes sociais, escolheu o delivery de comida, o streaming infinito, a pornografia ilimitada, a gratificação instantânea. O admirável mundo novo não foi imposto por um ditador, ele foi escolhido. Pequena conveniência após pequena conveniência, até virarmos escravos felizes. Huxley entendeu tudo. Nós não precisamos temer o Big Brother de Orwell. Nós precisamos temer o admirável mundo novo, onde amamos a nossa própria prisão. Volte para John, enforcado no farol. Ele não morreu porque o mundo era ruim. Ele morreu porque percebeu que não há lugar para um humano real, num mundo de autômatos felizes. Ele ofereceu uma alternativa, o sofrimento com significado, o amor real, a escolha moral. E todos recusaram. Preferiram o soma. John é você. Se decidir sair da Matrix, largar o celular, parar de consumir, pensar profundamente, sentir autenticamente, amar de verdade. Se você faz isso, você vira uma aberração. Por que você não tem Instagram? Por que você lê livros chatos? Por que você não relaxa e aproveita? E a pressão para voltar é insuportável, porque todos ao redor estão felizes, genuinamente felizes. O soma funciona, o condicionamento funciona, a ignorância é uma felicidade. Então, por que você escolheria o sofrimento? Essa é a pergunta que Huxley deixa. Vale a pena ser um humano completo, com dor, amor, tragédia e escolha. Num mundo que aboliu a humanidade em nome da felicidade, John escolheu a morte. E você vai escolher o quê? Porque aqui está a verdade final que ninguém quer ouvir. O admirável mundo novo já venceu. Nós não precisamos esperar 600 anos. Não precisamos de um governo totalitário nos forçando a nada. Nós mesmos o construímos, tijolo por tijolo, conveniência por conveniência, like por like. E sabe qual é a parte mais assustadora? Você está assistindo a isso no seu celular. Você vai terminar esse vídeo e vai continuar scrollando. Vai tomar o seu soma digital. Vai voltar para a Matrix, feliz. Porque sair dói. Pensar dói. Sentir de verdade dói. E nós fomos condicionados, não por um governo, mas pela cultura, pela tecnologia, pela economia, a evitar a dor a todo e qualquer custo. Soma. Scroll. Repita. Bem-vindo ao admirável mundo novo. Você já está vivendo nele. A única pergunta é: você vai perceber isso antes de se enforcar? Ou vai tomar mais uma dose e esquecer que ouviu isso? Qual parte do admirável mundo novo você reconheceu na sua própria vida? Deixa aqui nos comentários. Isso é, se você tiver coragem. E compartilha esse vídeo, não por causa de views, mas porque talvez alguém precise acordar antes que seja tarde demais. Antes que vire o John enforcado num farol, percebendo que lutou sozinho contra um mundo que não quer ser salvo. Huxley te avisou em 1932. Eu estou te avisando agora. O resto é com você.